A energia hoje tá lá em cima e hoje dá-lhe Mengão. Hoje se classificamos com 3-0 lá dentro da casa deles. Vamos ver aqui o favoritômetro no Seleção. Crédito de imagem abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla. Ative o sininho e ajuda com like, o que eu agradeço. Vamos conferir o que Ramon, Eric Faria, Rizek tem a dizer sobre esse jogo de hoje. No mínimo. Vamos agora à Argentina com o Sibila para falar deste Estudiantes e Flamengo. O Flamengo está com um retrospecto bom na Argentina. Não perde lá um bom tempo para equipes argentinas. Sibila, boa tarde a você. Bem-vindo à Seleção. Fala, Rizek, tudo bem? Forte abraço para você, para todo mundo que tá aí no estúdio, para quem tá no Brasil. Pois é, clima bonito aqui em La Plata, nenhuma nuvem no céu. Nesse momento, na casa dos 19 graus, mas se você tem amigos, familiares que estão se programando para vir pro jogo, manda um WhatsApp ali dizendo, leva um casaco porque venta muito, faz frio no estádio do Estudiantes, então é bom vir agasalhado pro jogo de hoje à noite. A torcida do Estudiantes promete uma linda festa. Quando eu participei do Globo Esporte agora há pouco, já havia torcedores dentro do estádio preparando as faixas, todo aquele setor onde fica organizada para fazer aquela festa tradicional da Argentina. Na rua, vem aqui uma torcedora do Estudiantes, falando alguma coisa sobre título mundial, acho. Tava ao contrário, mas acho que fala de título mundial. Na rua que fica aqui do lado do estádio, né, que é onde também tem o restaurante, vai ter a famosa Rua de Fogo do Estudiantes. Ontem o clube emitiu um comunicado pedindo para que os torcedores não se passem, né, não façam nada que não é permitido, para que, se o Estudiantes chegar a avançar para a semifinal, não tenha problemas de jogar sem público aqui no Uno contra o Racing. Mas falando sobre o torcedor do Flamengo, primeiro um ponto legal, Rizek. Eu tô aqui desde cedo. Cheguei aqui no estádio do Estudiantes por volta das 10h30 da manhã. Essa parte aqui do estádio é onde tem um restaurante, ó. Vem a torcedora de novo. Puedo mostrar o que é? Sí, obvio. Sabemos de imposibles. Vení acá, entonces, ¿cuánto es el partido? No, viniste ahora, tenés que hablar. ¿Cuánto sale? No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que Estudiantes va a dejar todo y que sabemos de imposible. Toma. Dale, bien. Bueno, gracias. Bueno, dale, gracias. Bom, ela falou que o Estudiantes vai deixar de tudo, vai deixar tudo. Fiquei aqui, vou respeitar, né? Sabemos de impossíveis, sabemos de fazer coisas impossíveis. Bom, aqui tem um restaurante, né? Uma praça de alimentação, o estádio foi todo remodelado nos últimos anos e eu encontrei torcedores do Flamengo passeando com a camisa e jaqueta do Flamengo desde cedo aqui, mostrando que, por enquanto, não há confusão. O torcedor que tá aqui tá se sentindo à vontade em caminhar com a roupa, com o uniforme do Flamengo, sem nenhum problema. E a gente espera que assim siga durante toda a tarde, à noite, quando houver mais pessoas aqui, uma movimentação muito maior. São mais ou menos 500 policiais que estarão destinados para fazer a segurança desse jogo. E esses torcedores do Flamengo, com quem eu conversei, estão muito empolgados, estão já acreditando que em outubro vão voltar aqui para a Argentina para encarar o Racing lá em Avejaneda. Tem essa expectativa de ter o Jorginho em campo hoje à noite. O Flamengo chegou na terça-feira aqui à Argentina. O treino foi lá no CT do Defensa e Justiça, que fica em Florencio Varela, uma cidade na Grande Buenos Aires. E no treino de ontem, o Felipe Luiz pôde contar com o Jorginho treinando com bola. Então, ao que tudo indica, pelo menos no banco de reservas, o Jorginho vai estar, mas nós estamos apostando numa escalação com o Jorginho em campo. Então vou passar aqui para vocês um possível campo do Flamengo, com o Rossi no gol, Varela, a dupla de Léo Ortiz e Léo Pereira, com Ayrton Lucas na lateral esquerda e o Alexandro no banco, Saul, Jorginho. Se o Jorginho não jogar, aí são 3 opções: o De La Cruz, o Alan ou o Everton. Mais adiantado, o Arrascaeta, Samuel Lino de um lado, o Plata, que está liberado, né? A gente já conversou sobre isso na semana. A Conmebol liberou o Plata do cartão vermelho que tinha recebido na semana passada, com o Pedro jogando como centroavante. Os desfalques que o Flamengo tem para hoje, o Pulgar e o Michael, que não vieram para esse jogo. Mas essa é a expectativa desse time, que vai encarar um Estudiantes que não tem sido. O Eduardo Domingues prometeu um time muito ofensivo, mas nos jogos em casa o Estudiantes não tem conseguido impor essa ofensividade. No jogo que venceu do Botafogo na fase de grupos, foi um jogo muito amarrado, em que há uma falha do John e aí o Estudiantes consegue vencer a partida por 1-0. O jogo contra o Cerro Porteño é uma aula de não futebol. Quem não gosta de futebol, por favor, não assista Estudiantes e Cerro Porteño, porque você vai passar a gostar ainda menos de futebol. Então é um time que, segundo Eduardo Domingues, ainda tem repertório para apresentar ofensivamente. É um time que precisa mostrar... Não, para, graça.
Tô sendo atacado aqui com adesivos. Tira a tarde, gente. Qual que é esse flores outro, nessa Sibila? semana e adesivos hoje. Vamos lá. Outra forma de família. Bom, vamos seguir aqui com o adesivo. Enfim, o Eduardo Domingues não tem conseguido fazer com que esse time jogue ofensivamente, apesar de que ele prometeu isso. Falou, ó, a gente não mostrou nosso repertório ainda, a gente tem coisas a apresentar. Ele vai mexer no time titular, ele deve entrar com uma dupla de laterais esquerdos, porque no primeiro jogo o Benedetti entrou muito bem no segundo tempo, e aí ele deve fazer uma dupla de 2 laterais esquerdos ali, com o Arzamendia na última linha e o Benedetti mais como um homem de meio de campo, ao lado do Amondarian, que é um garoto da base, e o Ascacibar. Esse é o jogador-chave do Estudiantes. O Flamengo precisa não deixar a bola chegar no Ascacibar. Ele tem uma relação com o Estudiantes, né, uma importância para o Estudiantes, assim como o Arrascaeta tem para o Flamengo. É a parte técnica, né, do Estudiantes, a bola passa por ele sempre. Com o Medina aberto de um lado, o Christian Medina, que no Boca jogava mais como meia, mas aqui tem jogado mais como ponta. Carrijo no ataque, ao lado, provavelmente, do Thiago Palacios. Se não for o Palacios, aí tem 2 opções, ou o Farias ou o Edwin Cetré, mas é um time que vai jogar num 4-3-3 para tentar reverter essa vantagem do Flamengo. Rizek. Obrigado, Sibila. Bons adesivos para você, meu caro. Bom trabalho. Vai virar um macacão de Fórmula 1, já, o Sibila. E até a próxima. Mas eu dizia, né, sobre essa decisão do Flamengo na Argentina, ele tem um retrospecto muito bom no país vizinho. Desde 2018, ele não perde um jogo na Argentina. Então, ele empatou com o River Plate. Em 2020 empatou com o Racing, depois foi eliminado no Maracanã, derrotou o Vélez em 2021, derrotou o Defensa e Justiça no mesmo ano, empatou com o Tajeres em 22, em 22 na semifinal massacrou o Vélez 4-0, em 23 empatou com o Racing, esse ano empatou com o Central Córdoba. São 8 jogos, 3 vitórias, 5 empates. Se ele mantiver esse retrospecto, ele volta classificado de lá, porque basta ao Flamengo não perder hoje. Vai ser... Eu imagino que seja um jogo Libertadores à moda antiga. Eu também. Muita pressão, o caldeirão fervendo, os jogadores do Estudiantes indo para cima do Flamengo com tudo, qualquer lance mais ou menos discutível de arbitragem, aquele bolo em torno do juiz. Enfim, o Flamengo tem que estar preparado para esse jogo emocional. Eu acho que vai ser um jogo em que você vai precisar de muita cabeça fria para jogar. E é por isso, Eric, que eu opino que o Flamengo jogou para mais no Maracanã. Era jogo para ir muito mais confortável. Não, se não tivesse tomado o gol no fim, 2-0 já era uma vantagem assim, bem considerável, né? Diante da diferença técnica que o Flamengo tem em relação aos Estudiantes, né? O gol, de fato, assim, o Estudiantes não comemorou a beça aquele gol à toa, porque sabe que ficou vivo pro jogo da volta com uma vitória simples, e a chance deles é essa, né? Fatores extra... Porque assim, você pensar só bola... É isso que eu ia falar agora. O Flamengo é muito melhor que o Estudiantes. Esquece a bolha, foca só no jogo, nos 11 contra 11. Nossa, o Flamengo atropela o Estudiantes. Atropela. É isso. Só que o futebol não é uma bolha, né, Ramon? Exatamente. E essa questão emocional, a gente viu o que o River fez ontem com o Palmeiras aqui. Picotar, querer provocar. Por mais que os jogadores do Flamengo sejam experientes, Zé, no calor do momento do jogo, você pode perder um pouco a cabeça em relação às provocações. E isso hoje o Flamengo não pode perder, porque é tudo que o Estudiantes quer. Fazer com que o Flamengo perca a cabeça, deixe de jogar futebol e se preocupe com as provocações. Por isso que eu acho que se o Jorginho conseguir jogar, se o Jorginho conseguir jogar, ele vai ser muito importante, porque ele é muito controlador de jogo, né? É o tipo do cara que experiente, é o tipo do cara que a bola bate no pé dele, ela vai ter o destino correto. Não queima ele, o Saúl, caras assim, o Arrascaeta. E o Jorginho, sobretudo, né? Você pode ver que o período em que o Flamengo agora recente teve menos resultado foi justamente o período em que o Jorginho ficou fora. Então, assim, ele de fato é um termômetro importante hoje no Flamengo. Não, e acho que essa questão que vocês estavam falando sobre não sair do jogo, né, não entrar nessa catimba argentina que é muito, muito comum, é importante porque, por mais que o Flamengo tenha superioridade técnica, quando você olha as eliminações do Flamengo na Libertadores de 23 e de 24, foi contra times que o Flamengo tinha absoluta superioridade técnica. Em 23 contra o Olímpia e em 24 contra o Penharol. O que tem em comum é isso? Decidiu fora de casa. Decidiu fora de casa e o que tem em comum? Caiu, contra o Penharol chegou a perder em casa, né? Sim. Contra o Penharol já precisava vencer fora. Mas contra o Olímpia não. Não, contra o Olímpia é um cenário muito igual. Um gol de diferença. Exatamente, é você não cair nesse... E saiu na frente ainda no jogo da volta. O do Bruno Henrique.
Exatamente. É por isso que eu acho que a cabeça é a parte mais Agora, importante. esse Flamengo é melhor do que aqueles dois também. Sem Se a gente dúvida. for contrabalancear, né, a situação, Sem dúvida. é um time mais pronto, mais estruturado, Mas mais o Estudiantes acho estável, que é né? melhor do que os dois. E só pelo histórico que você falou do Eu Jorginho. também acho também acho. Assim, também. o Flamengo está invicto a 11 jogos. Oscilação do Flamengo é somar um pouco menos de ponto. Mas, coincidentemente, essa oscilação acontece justamente na ausência do Jorginho. Nesses 4 jogos em que o Flamengo acabou empatando 2 partidas, né, contra Vasco e contra Grêmio, o que tem em comum nela é que o Jorginho não estava. Pode ser só uma coincidência. Não. Sabe por Mas que não é? o Ramon acha que não. Quem vê um jogo ao vivo do Flamengo, se ficar focado só no Jorginho, ele é um jogador que ele não para de instruir os seus companheiros. A bola está lá na ponta direita, ele está aqui perto dos zagueiros, ele acomoda o lateral aqui, ele chama um volante que está lá do Saúl aqui, ele olha para trás, vê o Léo Ortiz e o Léo Pereira onde estão, ele tá a todo momento assim, ó, quebrando o pescoço, olhando, mapeando e instruindo, vai ali, vai aqui. Então esse cara é o cara que mantém o time 100% ligado, mesmo quando a bola está longe do seu setor. Isso é muito importante para o jogo de hoje. Claro que vai ter pressão, o Estudiantes vai entrar para cima, eu acredito. Eu não acho que o Estudiantes vai ficar deixando o Flamengo muito confortável para jogar. Nem tem que deixar, tem que pressionar. Eu acho que vai ser um jogo errar. físico pra caramba. O Estudiantes vai tentar levar para esse terreno competição física, eu concordo. Então, assim, engloba tudo que eu falei. O Flamengo tem que ter... Na bola, o Flamengo é melhor. Mas o emocional vai pesar hoje muito... também em relação à possível classificação ou não. Eu só tenho uma dúvida na escalação, quer dizer, na verdade tenho 2 dúvidas assim na escalação do Flamengo. A questão do Jorginho, se ele está recuperado fisicamente para começar o jogo, e se vai Pedro ou Bruno Henrique. Eu tenho essa dúvida para esse jogo de hoje. Você não acha que o fato do Bruno Henrique ter sido titular domingo já indica que é o Pedro hoje? Não sei, Rizek, porque o Felipe ele pensa muito no comportamento do adversário em relação a parte física, a questão de pressionar a saída de bola do adversário. O Bruno foi titular nos jogos contra o Internacional, né? No jogo do Beira-Rio também com uma vantagem parecida, de um mas gol na de época, diferença. claramente, o Pedro estava no banco, estava numa fase, assim, complicada. Eu acho Mas ele que o já Pedro tinha voltado a jogar, daí, né? Ele já tinha voltado a jogar, o Pedro. Ele já estava meio que disputando posição. Tanto que no domingo anterior ao jogo da Libertadores, ele fez 2 gols contra o Internacional. Não, eu entendo a sua dúvida. Eu só É dúvida, sim. Eu não tenho informação sem ela nenhuma. quando saiu a escalação domingo. Eu falei, opa... O Bruno Henrique tá E o jogando. Bruno Henrique foi mal, ele não jogou bem. E não jogou domingo. bem, inclusive. Não então. jogou nada bem. Assim, eu imaginando Mas assim, o Plata jogou domingo e vai jogar. O Saúl jogou domingo e vai jogar. O Léo Ortiz jogou domingo e vai jogar. Verdade. Então, não quer dizer muita coisa, o Plata, eu acho, o Plata tá envolvido nessa polêmica, né? Porque teve o cartão revisto pela Conmebol. Um erro, eu acho. Reveu o cartão? Eu acho. Eu também acho um erro. A Conmebol se coloca Acho que numa o juiz decisão... errou pra caramba. O lance Abre é um bizarro. precedente, né? Mas assim, eu não gosto de decisão de escritório em decisão do campo. Assim, não ele gosto, sofre a cara. falta e é punido com É um cartão. erro, obviamente é um erro do juiz. Aconteceu 3 vezes na história da Conmebol. Essa foi a terceira. E eu acho que a presença do Plata lá no estádio vai gerar um barulhinho, né? Claro. Então tô na dúvida se ele coloca o Plata para jogar desde o início. Vamos testar o nosso favoritômetro para a missão do Flamengo em La Plata? De 0 a 100? Renata. 60-40, Flamengo. Flamengo. Acompanha a relatora. Também acho que o favoritismo nesse caso está com o Flamengo. Mais time, dou Com mais vantagem. Jorginho ou sem Jorginho? Isso pesa no Eu favorito. dou 65-35. Flamengo? Eu Tô dou com mais um ele. pouquinho. 65-35 Flamengo. E você também? Tô com o Eric. Formamos um consenso de que o Flamengo é favorito. E se o jogo de hoje for apenas futebol, dificilmente a vaga escapa. Tô contigo também. Que nem sempre é só futebol. Não, mas assim, se for dentro da lei também não tem problema nenhum. Pressão, catimba, jogo E físico. foi o que aconteceu nos últimos Exato. anos. Se for dentro da lei, não tem problema nenhum. O Olímpia ganhou do Flamengo lá em Assunção de 3-1. Eu tava nesse jogo, na imposição mesmo. Falou, a gente vai ganhar aqui dentro de casa de vocês são do Flamengo, 3-1, acabou. 2 bolas altas, cruzamento, imposição física e ganhou o jogo. E não teve nada contra a lei. Teve ali você vai discutir se o escanteio que deu origem ao gol foi ou não foi. Essas coisinhas menores, assim, que acontecem num jogo, né, Tensão cara? no ar nessa quinta-feira Então, de São Paulo, Flamengo. Tensão no ar, cara. Falando um Tensão pouco no ar. desse jogo, joguei com um amigo, né, o José Sousa, que joga no Estudiantes, e eu vim falando de manhã com ele aqui, como é que estava o clima e tal, o ambiente. E ele falou assim, Ramon, um clima de Copa é um clima diferente de Liga, né? Copa Libertadores. E que a cidade, o clima, a gente, La Gente, está esperando muito da gente hoje. Então, assim, o Flamengo vai encontrar um clima hostil lá.
Tá aí o vídeo, galera, do Seleção. Mas assim, essa decisão em La Plata, cara, só há mudança se houver algo novo, externo, algo que não tem a ver com futebol, algo irregular, porque jogando bola por bola, futebol, o Flamengo passa e vai passar. Eu já dei meu placar 3-0. Não adianta, eu sei que o Ramon, o Eric Faria quer comparar, ou comparou, então a mina também falou sobre as últimas passagens do Flamengo de 23, 24 pela Libertadores. Sim, o Flamengo era melhor, sim, que o Olímpia, é melhor do que o Peñarol, mas não tinha organização, não tinha um técnico que era dono do vestiário, dono do time, que mandava, tinha algo a seguir, controlava tudo. O vestiário hoje, o Felipe, ele é dono. O Felipe Luiz, ele não deixa ninguém. O único que queria mostrar as asinhas era o Gabigol, já saiu. O Pedro logo em seguida. Não tem essa de ego. Lá a bolha de ego já foi estourada. A bolha de ego de todos tá murcha. Lá hoje todo mundo tem como comprometimento pelo time. O Flamengo é maior. É isso, ponto. O Felipe Luiz, ele já deixou claro com todos. E isso, você vê. Aqui e acolá tenta ainda, porque o Flamengo é muito grande, a exposição é muito grande, então não tem como, uma hora sobe a cabeça, nem que seja momentos. Por exemplo, o Pedro tentou dar de letra, perdeu aquele gol, o Plata quis dar uma cavadinha no último jogo. Comprometido com o jogo, pô, a gente tinha feito 4 gols fácil só no primeiro tempo, já tinha decretado a classificação e tudo mais. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com aquele like, compartilha, comenta, dê sua opinião, diz aí o que você acha. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.